Fala aí, galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio, e no vídeo de hoje, tá, eu queria abordar um assunto aqui que geralmente quem é iniciante, né, nessa área de desenvolvimento e começa ali a dar os primeiros passos na parte de orientação a objetos, quando chega nesse assunto às vezes acaba ou não entendendo direito, né, ou então acaba entendendo de uma maneira que errada, né, e daí acha que é uma coisa muito difícil e que nunca vai usar, tá, e não consegue entender as vantagens, né, de você usar, tá? Então isso que eu quero abordar hoje aqui, beleza? Rapidamente aqui para você. Então eu vou falar um pouquinho sobre Dependency Injection, tá? O que que é, para que que serve, né? Ou injeção de dependência, DI também como chamam, né? É como que você aplica isso no CodeIgniter 4, por exemplo, e para você ver como que isso facilita bastante, né, a parte ali de desenvolvimento. Inclusive, se você for trabalhar com a parte de testes, e ele facilita mais ainda porque você não precisa, às vezes, acessar, né, alguma coisa pronta no seu código e acaba, digamos, por exemplo, você vai fazer um teste de um método que trabalha com banco de dados. Tá? Então, se você não usa Dependency Injection, se você não injeta a dependência ali, se a dependência é criada dentro do seu método já, que, digamos, acessa o seu banco de dados, você acaba, às vezes, fazendo com que o seu teste atinja o banco de dados e, às vezes, pode dar algum problema. Né? Então, nesse caso, você poderia fazer de um jeito diferente, tá? Isolando, digamos assim, o acesso ao banco. Mas vamos lá. Então, basicamente, o que seria Dependency Injection? Então, olha só o que eu tenho aqui. Então eu tenho o CI4 instalado aqui, a última versão dele, tá? E aqui eu só criei para facilitar. Eu tenho aqui no meu app, eu criei aqui dois models, tá? Então um módulo usuário model, tem a tabela usuários que tem uns registros no banco de dados ali, bem tranquilo, bem simples. Tá? E uma cidade model que também é a mesma coisa. Isso aqui eu estou usando as mesmas informações que a gente usa lá no Grocery Crude. Tá, então estou usando os mesmos dados, beleza? Então tá, tenho esses dois models aqui, tranquilo, sem nada mais, nada de diferente do que você já conhece. E aqui eu tenho, por exemplo, o meu controller home. Tá? Aqui ele está chamando a view principal. Então olha só, então vamos imaginar o seguinte, normalmente, vamos imaginar que eu quero mostrar na minha tela inicial aqui os usuários cadastrados, tá? Simples assim. Então como que eu faria, por exemplo? Tá? Eu vou criar aqui, em vez de chamar aqui no index, eu vou criar um outro método aqui e a partir do index eu vou chamar este método, tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui, ó, public function, por exemplo, usuários, né? E aqui eu vou mostrar os usuários. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que que é? Eu preciso acessar o model, usuário, certo? E a partir de lá chamar um método que mostra tudo para mim. Então, por exemplo, vou criar aqui um objeto chamado, por exemplo, usuário model. Tá? E vou chamar e vou instanciar o meu usuário model, meu model. Então, new usuário model, vou dar um tab aqui e ele acrescenta use aqui para mim, beleza? Muito bem, então eu já tenho meu objeto usuário model aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar aqui dentro de um DD para facilitar, né? O DD ele é o dump and die, então ele mostra os dados na tela para a gente como se fosse um print R, só que um pouquinho com uma formatação um pouco mais bonita, tá? Então aqui dentro do DD, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o usuário model e vou chamar aqui o método findAll do CodeIgniter 4, que ele já traz para a gente aqui todos os dados. Então eu não vou criar outros métodos aqui, só para facilitar para a gente entender aqui o conceito. Tá? Então, beleza? Então aqui estou fazendo o quê? Crio o objeto, né, e aqui eu chamo o findAll para mostrar tudo para mim na tela. Tá? Desse jeito que está aqui, se eu chamar, obviamente não vai aparecer nada, porque eu não chamei aquele método ali. Então aqui no meu método index, eu vou comentar aqui essa view, não vou mostrar a view, e aqui eu vou chamar o meu método usuários. Então seria assim, ó, this usuários, certo? E aqui ele vai chamar aquele método e vai mostrar para mim. Então, olha só, vindo aqui, dando um F5, olha o que ele fez, trouxe todos os usuários para mim, né? Então ele mostra o código aqui, e aqui uma listagem de vários usuários fake que foram criados aqui no banco de dados, tá? Tranquilo de entender, beleza? Essa parte é como geralmente a gente faz, né? Então, olha só, do jeito que está aqui, então, digamos que você estivesse testando, né, este método usuários. Do jeito que está aqui, o que você teria que fazer? Você teria que, por exemplo, criar um banco de dados, criar uma tabela usuário, né, e então, aí então chamar o usuário, esse método usuário e ver se o retorno está de acordo com o que você quer. Ou seja, você está trabalhando com seus dados reais aqui e está atingindo o seu banco de dados do jeito real. Então, isso não é legal. Tá? Por quê? Porque o usuário, né, o banco de dados, está sendo criado dentro do método aqui.
Então, ou seja, tudo que está aqui ele tem que ser, tem que funcionar para que você consiga fazer um teste, né? Então, outra maneira de fazer isso é o quê? Eu preciso do usuário model aqui, então eu vou injetar este usuário model aqui dentro do meu método. Assim, eu não preciso criar ele aqui dentro. Então, como que eu faria? Como que seria uma segunda abordagem usando agora o dependency injection? Então, olha só que é bem tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou apagar essa linha aqui e eu vou querer o seguinte, eu vou querer que o meu usuário model venha como parâmetro aqui no meu método, ou seja, vou estar injetando ele. Como que eu faço isso? Então eu vou criar aqui, digamos, uma variável, pode ser o mesmo nome, digamos, usuário model, certo? Só que eu vou querer que essa minha variável, esse meu parâmetro usuário model, ele seja de um tipo específico. E qual que vai ser esse tipo específico? Vai ser o tipo usuário model. Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, aqui no comecinho, dá um espaço que eu vou colocar o seguinte. Eu quero que a minha variável usuário model, meu parâmetro usuário model, seja do tipo usuário model. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Opa, usuário model. Então, aqui ele está trazendo, né, o meu método, ou melhor, o meu model, lá da minha pasta models, está injetando aqui. Eu estou dizendo que este método, ou melhor, esse argumento, esse parâmetro, é do tipo usuário model. Isso aqui tem que estar, para você usar dessa maneira, você tem que estar usando o use aqui em cima. Tá? Se eu apagar isso aqui, ele vai dar erro. Tá? Então, é a mesma ideia ali quando a gente vai fazer criar um objeto, isso aqui tem que existir. Então, dessa maneira, então, o que eu estou dizendo aqui para o meu código PHP? Que quando eu chamar o meu método usuários, eu vou ter que injetar, né? Ou seja, eu vou ter que passar para este método um model. Ou seja, um parâmetro, uma variável, certo? Que é do tipo usuário model. Então veja que ele está dando um erro aqui em cima, né? No usuários. Então agora eu tenho que passar aqui o meu model como parâmetro. E como que eu faço isso? Aqui no CodeIgniter 4, basicamente temos três maneiras de fazer isso. Tá? Primeiro é o seguinte. A gente pode vir aqui e criar um objeto, por exemplo, chamar aqui de model, recebe aqui new usuário model. Tá? Então, criei aqui o meu objeto model e eu passo esse model como parâmetro aqui. Então, model. O model não é do tipo usuário model. E o tipo usuário model não é o tipo que ele está recebendo, que ele está esperando receber aqui. Então, vai funcionar. Se eu vir aqui, inclusive, colocar aqui, ó, o meu PHP docs, veja só. Ele diz aqui para mim, ó, que o parâmetro usuário model é do tipo usuário model. Ou melhor, o parâmetro usuário model é do tipo usuário model. Tá? Então, ou seja, o usuário model é do tipo da classe, né? Usuário model nesse caso aqui. Então, dessa maneira aqui, se eu vir aqui e rodar no meu código novamente, ó, F5, veja que ele vai funcionar exatamente igual. Então não mudou nada, né? Então veja que funciona certinho. Uma outra opção de eu passar aqui é o seguinte, eu posso usar aqui, ó, o helper no CodeIgniter 4 que carrega um model para mim. Então posso ver aqui digitar somente assim, ó, model, e aqui eu passo o nome do meu helper. Então uma maneira, inclusive, de você usar esse helper é assim, ó, posso colocar aqui entre aspas e colocar aqui o nome do meu model. Então usuário model. Então, isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma instância desse usuário model aqui e vai retornar essa instância aqui para mim, para eu passar dentro do método usuário, certo? Então, isso aqui que ele faz, beleza? Então, vindo aqui, ó, se eu atualizar aqui, F5, veja que funciona igualzinho, não deu nenhum problema, né? E aqui, uma outra maneira de eu passar, usando também o helper model, é o seguinte, eu venho aqui, eu descomento, ou melhor, eu tiro aspas, e coloco aqui o nome do meu model mesmo, e eu acrescento no final aqui, ó, dois pontos, acesso ao método estético class, e assim ele vai trazer a classe para mim, tá? Então é uma maneira de fazer também. F5, olha aí, então ele trouxe para mim também o usuário model. Tá? Então existem essas três maneiras de fazer isso. Tá? Então veja só. Então isso aqui é um dependency injection, ou seja, eu estou injetando, né, essa dependência, ou seja, qual que é a minha dependência aqui? Esse meu método depende, né, da injeção do usuário model para que funcione. E a mesma ideia aqui para a cidade. Digamos que eu vou criar outro método aqui, ó, que vai listar para minhas cidades. Então como que seria? Public function cidades, por exemplo, né? E aqui no cidades eu quero o quê? Eu quero receber como parâmetro, né, o meu model que traz as cidades. Então posso fazer o seguinte, eu vou criar aqui um parâmetro chamado, por exemplo, model, o nome que você quiser, né? E esse model é o quê? É do tipo cidade. Então olha só, veja que o cidade model eu não inseri aqui ainda. Então eu preciso que aqui na cláusula use, né? Então eu preciso que ela apareça ali também. Então aqui é da mesma maneira, posso colocar aqui, ó, cidade model, dou um tab e o IntelliFence já insere para mim aqui, ó. Tá? Então, beleza. Então, isso aqui significa o quê? Vamos dar aqui um dd no model e aqui find all, por exemplo. Tá? Então, isso aqui indica o quê? Que como o model é do tipo cidade model,
certo? Que é e o cidade module estende o module do CodeIgniter 4, então eu já tenho de brinde aqui todos os métodos padrão do CRUD, né, que o CodeIgniter 4 traz para a gente, por isso que eu consigo fazer isso aqui. E agora, se eu quiser chamar esse método aqui, como que eu faço? Então eu venho aqui, digamos, no meu controle, deixa eu comentar esse aqui, e faço assim, this, como é que é o nome? Coloquei cidades, né? Cidades, e eu tenho que passar agora aqui o meu model. Então eu posso fazer assim, ó, model, e aqui, cidade model class. Então eu estou passando, né, o meu model, estou injetando o meu model aqui, e esse model vai como parâmetro lá para os cidades. Então se eu vir aqui agora e atualizar, ó, ele vai listar agora as cidades que eu tenho cadastrado no banco de dados lá. Tá? Então basicamente a essência do Dependency Injection é isso daqui. Então você passa para o método, né, o que ele vai usar lá dentro. Então, se você for usar, digamos, numa unidade de teste, numa unit test aqui, né, em teste do PHP, quando você for chamar essa função aqui, você sabe que você vai ter que passar lá para ela um usuário model, né, um parâmetro que é do tipo usuário model. Então, você pode criar, digamos, um outro usuário model que segue esse mesmo padrão aqui, ou aí, nesse caso, você não precisaria usar o model do seu banco de dados mesmo, tá? Então, você pode criar dessa maneira que, digamos, um usuário model fake, ou que aponta para uma outra tabela, enfim. Então, você consegue fazer esse isolamento de códigos. Tá? Muito bem, então é isso daí. Se você gostou, se você achou interessante o conteúdo, dá um like aí pra gente. Tá? Qualquer dúvida que você tiver ou sugestão, coloca nos comentários aí, a gente vai fazer um vídeo com certeza no futuro. Um grande abraço para você e até lá.